Arno do céu, o que é o reino de Deus e o que é o reino do céu? Você pode me explicar? Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão sobre o reino de Deus. Eu quero compartilhar uma riqueza muito grande. Espero que se caminhe comigo até o final, pois o que é o reino de Deus e o que é o reino dos céus, a sua implicação prática, como isso afeta a nossa vida no dia a dia, a nossa leitura da Bíblia é muito intrigante. Eu quero te convidar a participar junto comigo e estar junto até o final. Aí, por gentileza, já vai se inscrevendo no canal, compartilhando, para que eu possa produzir mais conteúdos como esse sobre o reino de Deus, que é o meu coração. Quem sou eu? Sou Arno Heinrich. Desde a minha juventude eu amo o reino de Deus, busco em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, tenho estudado anos a fio e nos últimos tempos então decidi compartilhar toda a riqueza que eu recebi durante os anos e o entendimento sobre o que é o reino de Deus. E espero que seja um tempo muito abençoador para a sua vida. Então, o nosso tema é o que é o reino de Deus e o reino dos céus. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Qual vai ser o nosso conteúdo? Nosso conteúdo é esse, o reino de Deus e o reino dos céus, uma breve explicação. A diferença entre religião e reino, sempre há uma luta para conseguir separar isso, os 9 conceitos chaves do reino de Deus para você entendê-lo e a intimidação que acontece ao ser humano para não entrar no reino de Deus. Vamos seguir daí com as parábolas, pelo menos fazer uma menção das parábolas do reino, a aplicação pessoal e o representante legal do reino de Deus hoje sobre a face da terra. Estamos aí, então vai ser o nosso conteúdo. Iniciando já de cara para diferenciar ou explicar o reino de Deus e o reino dos céus, que é basicamente a mesma coisa, só que com uma distinção, talvez se diga assim, é a mesma moeda, só com seus dois lados. O que é o reino de Deus? Veja aí essa explicação. Então, o reino de Deus fala do dono, que tem o foco na autoridade do proprietário do reino de Deus. Você tem aí pelo menos 100 ocorrências nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, né? E Jesus já tem 70% das menções. Então ele fala da fonte absoluta de toda a vontade governamental que tem a ver com o dono, com o proprietário do reino. Por outro lado, quando você olha para o reino dos céus, você vai ver que o reino dos céus fala do território, com o foco na natureza, o território espiritual. O reino de Deus é um reino espiritual, ele não é um reino, não está ligado com o reino natural em primeiro lugar. Então se tem primeiro o reino espiritual invisível para depois então manifestar esse reino no natural. Você tem aí 32 ocorrências, especialmente usado por Mateus, porque os leitores de Mateus eram judeus, o foco dele era escrever para os judeus, e eles têm uma dificuldade em expressar a palavra Deus. E o reino dos céus fala da dinâmica espiritual que se manifesta primeiro no interior, depois ele se manifesta no natural. O reino de Deus ele já é presente na sua vida hoje. Jesus, quando conversa com seus discípulos, conversa ali com os religiosos da época, ele menciona que o reino de Deus ele se manifesta em nossas vidas. Como nós somos seres espirituais, então o reino dos céus ele já se manifesta na sua vida. Porém, esse reino, ainda nessa nossa experiência humana, ele é parcial e nós estamos num processo de edificação ou da manifestação desse reino. Nosso objetivo, então, é manifestar o reino de Deus, ou o reino dos céus, no natural, na face da terra. E haverá o processo da consumação que você tem muitas vezes nas Escrituras o mencionado, quando que o reino de Deus, o reino do mundo, né, passou a ser do nosso Deus. Então, ele vai vir com o tempo na sua plenitude. Então, basicamente, aí você já tem a primeira explicação. Vamos avançar um pouquinho mais. A mudança fundamental de paradigma que nós precisamos trabalhar entre religião e reino de Deus.
Nós temos, pois, por estar num ambiente religioso, viver num ambiente religioso, ouvir sobre o reino de Deus num ambiente religioso, nós temos dificuldade, às vezes, de discernir e achamos que é uma coisa só. Mas é uma maneira diferente de ver, de pensar as coisas. Por exemplo, a origem. A origem da religião é a busca do ser humano de se religar a Deus. Enquanto que no reino de Deus, Deus toma a iniciativa e vem restaurar o governo dele sobre as nossas vidas. É Deus mesmo se aproximando a nós, e ele se aproximou a nós na pessoa de Jesus. O status do indivíduo numa religião ele é membro e ele está ocupado com muitos rituais e tem dificuldade de vencer na vida. Quando você entra no reino, nós vamos falar de cidadãos com direitos constitucionais e autoridade delegada. O foco operacional da religião é um plano escapista, o negócio é sair desse mundo, é chegar nos céus, e então a gente canta sobre o céu, a gente celebra o céu, e a gente não vê a hora de sair desse mundo, da luta desse mundo. Por outro lado, quando você olha o reino de Deus, você vai perceber que se fala em trazer os céus à terra, em manifestar na terra o reino dos céus. E nós falamos aí, usamos o termo colonização, quer dizer, aculturar a terra, a cultura dos céus, dominar a terra hoje com os princípios do reino de Deus. O sistema de acesso na religião são sentimentos, cerimônias e tradições que são limitantes, enquanto que no reino, os sistemas de acesso, você tem as leis fixas, você tem chaves que você usa, que são os princípios governamentais preciosos, e aí você trabalha nisso. Quando você olha para a mensagem de Jesus, você vai perceber que Jesus ele vem já de cara dizendo arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele fala da importância do arrependimento não como um sentimento de culpa que uma pessoa traz, mas fala sim de uma mudança de mentalidade. E não tem como você caminhar sendo religioso, buscar viver o reino de Deus. Não funciona. Você e eu, nós precisamos mergulhar no entendimento, no sistema do reino de Deus para perceber como ele funciona. Muito bem, vamos dar um passo seguinte e entender essa dinâmica aqui. Você tem no reino de Deus o ponto central é entender, como nós falei no vídeo anterior, que Deus ele é rei. E como rei, ele é soberano absoluto, e ele tem a palavra final em tudo. Então, o rei ele não precisa de um parlamento para um poder legislativo que estabeleça as leis para ele. Ele é rei e ele tem um gabinete executor da sua vontade, que é a igreja. Então, o rei ele estabelece os documentos legais, que é a sua Constituição, que nós temos na nossa mão, a Bíblia. E ele, na Bíblia, ele fala dos seus princípios fixos de sucesso para a criação. Quando o ser humano vive os princípios da palavra de Deus, o que acontece? Ele não vive mais de uma forma religiosa, mas vive a paz e vive na paz que provém da parte de Deus. O rei, ele concede direitos ao indivíduo, ele dá a cidadania, que você consegue a cidadania dos céus, pelo novo nascimento. É necessário nascer de Deus, não adianta querer ser bonzinho e achar que tem uma vida correta para conseguir entrar no reino de Deus. Você precisa, eu e você precisamos nascer de Deus para que possamos ter acesso ao reino. No reino de Deus nós temos o bem comum que vai acima do bem particular. Então você tem acesso às riquezas do reino, e Deus, como rei, lhe dá chaves, a autoridade para operar o sistema do reino de Deus na face da terra. E você tem ainda o escopo da atuação. Onde é que nós atuamos? O nosso território é um território, em primeiro lugar, espiritual, e a Terra como o planeta Terra é a terra da coroa, pertence ao rei, né? E Deus quer encher toda a terra com a glória dele, usando o ser humano para isso. E a cultura é a manifestação visível do governo invisível.
Então, Deus opera na terra por intermédio do ser humano. Assim, ele estabeleceu desde Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando ele disse: tenha o ser humano domínio sobre a face da terra. E Deus, então, ele age por intermédio do ser humano sobre a face da terra. E aqui vale dar uma pausa pessoal para com a sua vida. Você tem experimentado um novo nascimento? Você tem experimentado o governo de Deus na sua vida? Você tem vivenciado a experiência de ser um cidadão dos céus? É assim que a Bíblia nos trata, não como membros de uma organização religiosa, mas ele nos trata como cidadãos dos céus. E eu quero te convidar a você ter essa experiência na sua vida, tá bem? Então vamos lá. Se você tem sido abençoado, por gentileza, dá o seu curtir, se inscreva no canal, para que você possa receber mais conteúdos como esse. Vamos lá avançar no nosso pensar aqui. Quando você pega o plano governamental de Deus, que é o blueprint, né, você vai perceber que Deus tem uma constituição, que é a lei dele, a maneira de Deus pensar e de conduzir as coisas, que é o alicerce para todas as coisas. Assim como uma nação precisa de uma constituição clara para definir a convivência, o reino dos céus também tem a sua lei, a sua constituição que nós temos na Bíblia. Para que essa lei funcione na nossa vida, Deus concedeu aos seus as chaves do reino. Então, essas chaves são experiências que Deus lhe dá de princípios legais entregues ao cidadão para que você possa acessar o que Deus tem separado e preparado para a sua vida. Cada chave lhe dá direito e acesso legal, permite você ligar e desligar, você ter experiências espirituais extraordinárias, que você usa essas chaves para trazer a bênção, romper com maldições, trazer o favor de Deus sobre a vida das pessoas, você liga e desliga. Então as chaves no reino de Deus, elas são princípios e leis que Deus estabeleceu, que entrega na sua mão, para que quando você as aplica, você experimenta o céu na terra, né? Então a Bíblia não é uma literatura religiosa, é o registro das intenções e do contrato do rei, do monarca, né? E nenhum tio, nenhum ponto, nenhuma vírgula dessa lei vai cair por terra. Todas elas se cumprem nas nossas vidas. Então as leis do reino são as proibições arbitrárias, não são proibições arbitrárias, mas é o sistema operacional da criação. Então, para que você e eu nós possamos entender o reino de Deus, nós precisamos entender o sistema operacional do reino de Deus. E aqui vale uma palavra pessoal para com a nossa vida, né? Os cristãos, né, muitas vezes rejeitaram as leis de Deus e acham que vivem e o reino de Deus opera sem leis. Não. O Espírito Santo veio na nossa vida, como diz lá em Romanos 8, se você ler ali, para que os preceitos da lei se cumprissem em nós. Então, o ser humano não tem capacidade, sim, para cumprir com a vontade de Deus, mas com a presença do Espírito Santo na sua vida, os preceitos, os pensamentos de Deus, eles vão sendo revelados para a sua vida, para a minha vida, e nós experimentamos o que por Deus foi preparado e separado para as nossas vidas. Então, elas têm, sim, um lugar tremendo na nossa caminhada. Quando você, então, experimenta o reino de Deus, tem a experiência da cidadania, quer dizer, como é que eu chego a esse ponto da cidadania? Eu preciso nascer de Deus, não tem como você entrar no reino de Deus de outra forma, não é com boas obras, não é por ser uma pessoa correta e ética. Para ser cidadão do reino de Deus é necessário nascer de Deus. Então é um privilégio adquirido pela filiação chamada novo nascimento ou nascer de Deus. E garante aí uma dupla cidadania. Você tem a cidadania celestial e você tem uma cidadania e opera na colônia terrestre, né? A cultura, agora, quando nós olhamos para o reino de Deus,
A cultura é a expressão visível. O que são as culturas? Nosso jeito de fazer as coisas, nosso jeito de falar, nosso jeito de tratar pessoas, nossas músicas que cantamos. Então, a cultura é a manifestação do invisível através da ética, valores e dos serviços que o ser humano presta. Então, nós temos aqui uma batalha territorial de influência, substituindo a cultura corrompida por uma cultura celestial. E aqui nós entramos muitas vezes em embates e dificuldades por causa das leis humanas que divergem da lei divina. E não tem como a vida funcionar debaixo de leis humanas, nós precisamos das leis divinas. E aí nós chegamos no terceiro pilar do reino de Deus, que é o bem comum, que é o benefício, é o fim da desigualdade econômica, no sentido, Deus pode confiar mais para um e menos para outro, sim, conforme o status ou a responsabilidade de cada um. Ou melhor dizendo, o status no reino de Deus, você tem mais quando você serve mais e abençoa mais pessoas. Tudo que nós recebemos como bem da parte de Deus, como a riqueza, bens e propriedades, não são para nossos, nós somos administradores. Quanto melhor nós administramos para o nosso próximo, mais nós abençoamos, porque Deus ele abençoa pessoas por intermédio de pessoas. Tudo que nós temos é um presente de Deus. A vida que temos é um presente de Deus. Toda a sua constituição, todo o seu ser é um presente de Deus. Nada nos pertence, tudo é de Deus. Ele é o Rei, Ele é o dono de todas as coisas. E a compreensão disso na nossa vida faz toda a diferença, porque tira uma carga tremenda sobre nós. Não temos uma mente acumuladora, mas uma mente que serve o seu próximo com tudo que recebemos. E quanto mais hábeis nós somos em servir, mais hábeis em administrar os bens que nos são confiados, mais nós vamos receber no reino de Deus. Deus, como um excelente administrador, é assim que ele pensa e você vai encontrar isso sempre de novo nas Escrituras. Para que a gente consiga avançar, você tem algumas barreiras, né, que são colocadas aqui. Barreiras são 4. A religião, que é a mentalidade endurecida, né? A ignorância, que é uma teologia defeituosa, o materialismo, a ansiedade terrena pelas coisas e a ação espiritual do inimigo. Então, essas 4 barreiras, a palavra do rei, no de Deus, ela precisa ir rompendo e nós precisamos, em cada um desses pontos, experimentar um arrependimento, a mudança de mentalidade para que o governo de Deus, o reino de Deus, avance na nossa vida. A religião é o maior obstáculo humano, porque se relacionar com Deus se relaciona como um rei e um filho do rei, e aplica agora o princípio do reino de Deus na face da terra. Quando nós lemos as parábolas, nós temos essas coisas aqui. A ignorância, a Bíblia fala lá em Oséias que o que acontece? Nosso maior inimigo é a ignorância, não entender como o reino de Deus funciona. Porque se entendêssemos como o reino de Deus funciona, viveríamos em paz, em segurança, tranquilidade. O materialismo, que é a ansiedade terrena em acumular coisas e exercer domínio sobre outras pessoas, essa é uma preocupação pagã, não é uma preocupação de um filho de Deus. E a ação espiritual do inimigo, toda vez que uma palavra como essa vem na sua vida, o que acontece? O inimigo busca roubar essa palavra em distrações as mais diversas. Você experimenta o falar de Deus, você experimenta o favor de Deus e do nada vem um pensamento, é como uma flecha que lhe rouba, uma ansiedade que vem e você perde. Então a ação espiritual do inimigo, especialmente nos pensamentos, nas emoções, é muito presente na vida de uma pessoa. As imagens, as lembranças, as memórias que vão querendo roubar e tirar a semente da palavra de Deus na nossa vida. E aqui vale uma palavra pessoal com a sua vida. Se determine a ser uma pessoa que conhece o reino de Deus. Se determine a não se limitar às coisas deste mundo, mas a descobrir o que Deus tem preparado e separado para a sua vida. Amém? Muito bem. Eu quero te convidar a você me ajudar a clicar
curtir, em compartilhar, em se inscrever no canal. Isso faz tanta diferença, porque o Evangelho do Reino de Deus precisa ser pregado. Muito obrigado. Muito bem, vamos avançando. O Reino de Deus, ele opera de uma forma prática, e você tem nas Escrituras, nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, as parábolas do reino, que são comparações. E nós entendemos o mundo espiritual com comparações. Então, como é que o reino de Deus ele cresce? Ele cresce como uma semente. Então, é o primeiro ponto para entender. Jesus fala da parábola do semeador. Ele saiu a semear, e essa palavra então encontrou 4 tipos de solos, e ela veio a germinar no quarto solo de uma forma extraordinária. Então o reino de Deus, ele tem um crescimento, e o crescimento dele, a influência dele é gradual. Você não vê, você não percebe necessariamente de imediato, mas ele vai construindo a sua vida. Você tem três parábolas: a parábola do grão de mostarda, que a palavra de Deus tem um início humilde, mas resulta numa expansão extraordinária, explosiva. Você tem a parábola do fermento, é a transformação silenciosa, interna e total de uma cultura. Então começa com uma pessoa, na outra pessoa, e você vai trabalhando os corações. O semeador é o avanço depende do solo do coração, recebendo a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus, permitindo que a palavra de Deus ela penetre no nosso ser e mude a nossa maneira de pensar, né? Traga o arrependimento. Você tem 2 parábolas que falam sobre o valor supremo, quer dizer, para entender o reino de Deus, há uma renúncia 100% que precisa acontecer. O tesouro escondido, quando Jesus fala da alegria que justifica o sacrifício total. Você descobre o reino de Deus, todas as outras coisas perdem o seu valor. E a parábola do grande valor é idêntica, é a busca intencional por um sistema incomparável que exige abrir mão do antigo. Não tem como você receber o novo se você se apega à religião. Você precisa se apegar às coisas do reino de Deus e como o reino de Deus funciona. E você tem aí 2 parábolas sobre o juízo final, que é a limpeza do território espiritual. Então o joio e o trigo têm uma coexistência hoje da influência maligna e da influência do reino de Deus. Então, em certo ponto, você vai tendo que conviver com algumas imagens, com algumas falas, com o que as pessoas dizem, enquanto que você permite que o reino de Deus avance na sua vida. E você tem a rede de arrasto, que é a expansão universal culminando em julgamento e alinhamento. Então, Deus ele está num processo de construção do reino de Deus e avançando com o reino de Deus. O reino de Deus ele está presente, avançando, e você pode experimentar. E aqui vale uma palavra pessoal também para você. Permita-se e tenha paciência no seu crescimento, e permita que o reino de Deus ele avance processualmente na sua vida. Que a maneira de pensar, ela seja você vai entrando no processo da compreensão das Escrituras, e você vai avançando naquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero te incentivar a você ser perseverante e a continuar a buscar, como diz Jesus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas elas vão sendo acrescentadas à medida que você vai trabalhando, à medida que você vai estudando, você vai recebendo um acrescentar de entendimento e a compreensão e a manifestação do reino de Deus na sua vida. Muito bem, vou avançar mais um pouquinho. A engrenagem da nova mentalidade do reino de Deus precisa de uma metanoia, que é a mudança de mentalidade. Então, a mentalidade humana e religiosa é uma mentalidade de sobrevivência, né? Que nunca nos falte a comida que nós temos hoje, que ela sempre esteja presente. O foco na mentalidade religiosa é o esforço humano de buscar agradar a Deus, e quanto mais se agrada, mais Deus vai te abençoar. É o foco da identidade de vítima das circunstâncias físicas e espirituais, né? O estado de estresse e ansiedade contínua, né? Não há nada mais contraditório para um filho de Deus andar ansioso, porque quando ele conhece o seu pai, como ele pode andar ansioso? Aí você tem a nova mentalidade do reino, que é um alinhamento legal. O seu foco é estudar as leis do governo, como ele funciona, busca em primeiro lugar a justiça de Deus, né?
mentalidade de Deus, como é que ele pensa, como é que ele age. Você trabalha a identidade e constrói a identidade de filho, que é profundamente amado por Deus, que é abundantemente abençoado, um filho que é altamente favorecido. Essas três frases eu uso muito para consolidar a identidade. O estado de confiança na providência real, na providência que Deus tem para a sua vida. Então, o rei, ele é juridicamente responsável por prover para o ser humano. E quero convidar você, uma palavra pessoal, a necessidade de uma mudança de mentalidade, de você sair da engrenagem humana e buscar Deus. Me ensina os teus pensamentos, me ensina os teus caminhos. Isaías, ele fala assim, que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são muito superiores aos nossos. Isaías 55. E não tem como nós, como seres humanos, na nossa mentalidade, entender o caminho de Deus, senão Deus nos revelar isso. E quando nós buscamos, Deus nos revela, mas depende da nossa busca. Amós, o profeta Amós diz assim, Deus falando, né, buscai-me e vivei. A Bíblia fala também em Jeremias, se você me buscar de todo o coração, vocês vão me encontrar. E há um desafio da nossa parte de entender essa dinâmica e de crescer na nossa mudança de mentalidade. Veja esses 3 pontos aqui, o estilo de vida de um cidadão celestial. Tudo que nós temos, nós somos gestores, né? Não temos a propriedade privada, isso aqui é meu, não, tudo que Deus nos dá tem o intuito de servir, primeiro a minha casa, a minha família, depois as pessoas que Deus vai acrescentando, tudo que Deus me confia é para servir o meu próximo. Sim, nós temos a casa no nosso nome, mas não consideramos a casa como nossa, ela é um instrumento de abençoar pessoas. Então, o cidadão abandona o entendimento de posse, né, que é ilusório. Tudo pertence ao rei e operamos estritamente como gestores dos bens que Deus nos tem confiado, que é o seu capital. Junto com isso vem a generosidade alinhada. Quando entendemos que Deus nos confia seus bens para servir o próximo, aí nós entramos na mentalidade da generosidade sem medo. Ao entender a economia da coroa, que é a riqueza, o bem comum, a generosidade torna-se natural. Quando você se torna generoso com o que Deus tem colocado na sua mão, o que acontece? Deus vai confiando mais e vai, como diz lá em Coríntios, vai aumentando a sua sementeira para que você semeie mais e abençoe mais pessoas, e quanto mais você abençoa, mais a generosidade de Deus vai alcançando. Então, a generosidade ela começa nas coisas pequenas, né? E você entende a economia do reino e a provisão dele na sua vida, e Deus ele vai abençoando a sua vida de uma forma infinita. E aí você tem acesso aos recursos ilimitados, né? A excelência como embaixador. Você manifesta a ética governamental na terra, nos negócios, na saúde, nos relacionamentos, e a cultura, então, do cidadão dita a reputação do rei da colônia. Quando você percebe que você é filho de Deus, você vai perceber que essas 3 coisas elas vão caminhando junto com você. Perceba isso pessoalmente para você. Deus, ele quer abençoar a sua vida, mas quando eu e você, nós nos apegamos a coisas, a status, posições, como as pessoas que não conhecem a Deus fazem, nós perdemos aquilo. Tudo que nós nos agarramos, como Jesus diz nessa vida, nós nos perdemos. Quando nós entendemos que tudo que nós temos é dado por Deus para que nós possamos ser generosos e abençoadores, você vai perceber que há uma mudança tremenda de atitude de vida e a sua generosidade vai gerar riqueza abundante e vai manifestar o céu na terra para com as pessoas que você caminha. Tá bem? Muito bem. Agora vamos entender um pouquinho a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo ele estava na vida de Adão e Eva. E houve um recall, né, chamada de volta. No momento em que o ser humano ele peca, o que acontece? Deus ele chama de volta o Espírito Santo, o seu governador sobre a face da terra, e o ser humano ele é colocado debaixo, por si mesmo, né, ele se coloca debaixo do império das trevas. A Bíblia diz lá em Romanos, né, a quem obedeço, desse eu sou servo. Quando o ser humano obedece
a Satanás, o que acontece? Ele começa a servir a Satanás. E ele vive debaixo desse império das trevas. Jesus então vem restaurar o quê? O reino de Deus na nossa vida, o governo dele na nossa vida. E quem é o restaurador? É o Espírito Santo. Ele vem agora por intermédio da cruz. Você e eu, nós somos santificados, purificados, Deus tira de nós o pecado e nos habilita agora a sermos justos, a sermos santos, e o Espírito Santo vem habitar em nós. Veja que coisa tremenda. E você experimenta a restauração na sua vida. Aquilo que o Espírito Santo, o papel dele era administrar o que Deus tem na face da terra, ele hoje é a pessoa mais importante sobre a face da terra que habita nos filhos de Deus. O Filho de Deus, ele nasce do Espírito Santo e o Espírito Santo habita nele. E hoje, por intermédio de Jesus, você tem a experiência da restauração na sua vida. Por isso, honre a presença do Espírito Santo na sua vida. Reconheça o mover do Espírito Santo na sua vida. Fale com ele, tenha comunhão com o Espírito Santo, porque ele é o governador celestial que habita aí na sua vida. E o que ele faz? Veja essas 4 características. Ele traz a cultura e o caráter, quer dizer, o fruto do Espírito Santo, amor, paz, justiça, alegria. Ele traz a cultura dos céus, a sua maneira de pensar, de falar. Ele manifesta isso na face da terra. Ele dá poder e habilidade, quer dizer, ele habilita com os dons espirituais, como chamamos, a nos movermos debaixo de habilidades extraordinárias, trazendo cura, trazendo milagre, destruir as obras das trevas, a influência das trevas e manifestar o reino de Deus sobre a face da terra, trazendo para nós a direção administrativa que nos precisamos. Ele é o nosso guia, ele nos ensina e alinha a nossa maneira de pensar, a maneira de ver as coisas, a maneira de tratar as coisas. Quer dizer, ele alinha o reino, o governo de Deus na nossa vida para que nós possamos viver como cidadãos dos céus. E também mexe com a nossa linguagem, a maneira de falar, porque a nossa linguagem é a maneira de governar na terra. Assim como Deus diz, haja luz, o ser humano, pelas coisas que ele fala, ele governa a sua vida e governa sobre a face da terra. O reino espiritual, ele é governado pelas palavras que nós falamos. Veja que legal o mover do Espírito Santo na sua vida. Quando você percebe isso, o falar dele na sua vida, o ministrar dele na sua vida, não há nada mais precioso na vida do que viver a comunhão com o Espírito Santo. Quero te incentivar a essa dinâmica de vida. E aí, dando sequência, você vê o seguinte: se pela ofensa de um reinou a morte, quer dizer, se pela ofensa de Adão e Eva reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça em Cristo Jesus e o dom da justiça são declarados justos como um dom, como um presente da parte de Deus. Vai acontecer aqui, vai acontecer o que? Reinarão em vida por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então, quando você tem a revelação de Deus como rei na sua vida, entende Deus não como uma religião, mas como o rei absoluto na sua vida, como o dono da sua vida, como aquele que governa os céus e a terra. Você recebe quando você reconhece, você nasce de Deus e recebe a habitação do governador, que é a presença do Espírito Santo na sua vida, que lhe dá agora o direito de ser chamado filho de Deus. E aí você é reintegrado pelo Espírito Santo e você se torna templo do Espírito Santo. E aí o seu chamado de vida é reinar em vida. Não ser dominado por ervas, não ser dominado por desejos egoístas, não ser dominado mais pelo governo das trevas, mas agora manifestar o céu na terra. Sim, você e eu, nós podemos manifestar o céu na terra. E quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, o que acontece? Você vai ver que ele não veio estabelecer uma religião. Ele devolveu à humanidade o governo perdido, né? E o próximo passo, quando nós vamos caminhar, é entender a cosmovisão do reino em toda a história bíblica, que eu quero gravar num próximo momento. Mas agora eu quero te convidar a você refletir profundamente pelas coisas que você ouviu até aqui. O reino de Deus, ele opera na nossa vida de uma forma extraordinária. E quando você permite que o reino de Deus ele opera na sua vida,
você vai experimentar coisas extraordinárias. E eu quero te convidar a você entregar o seu coração e reconhecer a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Isso vai lhe abrir as portas, nascer de Deus, o Espírito Santo vai vir fazer morada na sua vida, e o reino de Deus como uma semente. No princípio, parece que nada aconteceu, mas essa semente ela vai crescendo e vai achando espaço na sua vida. E você vai experimentar o reino de Deus em toda a sua plenitude. Tá bem? Então quero te convidar a essa decisão e quero pedir para você compartilhar com outras pessoas esse vídeo para que entendam o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus e como isso se manifesta na sua vida. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.